Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 58 do curso de Matemática para a FCC. Vamos falar de juros simples, taxas proporcionais e taxas equivalentes. Taxas proporcionais. Duas taxas são ditas proporcionais se mantiverem entre si a mesma razão que os períodos de tempo a que se referem. Então, duas taxas são proporcionais se a razão entre elas é a mesma razão entre os períodos de tempo a que elas se referem. Por exemplo, suponha que você tem uma taxa I1. Então, aqui uma taxa I1. Essa taxa I1, ela se refere a um período de tempo, que eu vou chamar de N1. Então, está no período N1, quer dizer, ao N1. Esse N1 pode ser ao mês, ao dia, ao ano, né? Você tem uma taxa I2 que se refere a outro período de tempo. Vamos pensar, há um período de tempo N2. Esse N2 pode ser o dia, o ano, o mês. São períodos de tempo diferentes. Bem, duas taxas são ditas proporcionais se mantiverem entre si a mesma razão. Então, a razão entre a taxa I1 e a taxa I2, esta razão é a mesma entre os períodos de tempo que se refere, entre o N1 e o N2. Aí temos aqui uma proporção. Então, duas taxas são ditas proporcionais se a razão entre elas é a mesma razão entre os períodos de tempo a que elas se referem. I1 está para I2, assim como N1 está para N2. Vamos ver um exemplo disso. Por exemplo, você diz o seguinte: qual a taxa mensal proporcional à taxa de 36% ao ano? Vamos à solução. Solução. Eu quero saber a taxa mensal, a taxa ao mês. Vamos chamar essa taxa de I1. Então, I1 é a taxa mensal, a taxa ao mês. Então, A ponto M ponto de mês. Portanto, o N1 se refere ao mês. Esse N1 é o mês. O N1 é o mês. Beleza? Bem, eu tenho uma taxa I2 que se refere ao ano, que é 36% ao ano. 36% ao ano. Portanto, esse N2 que eu estava falando ali, é o ano. É o ano. Eu quero as taxas proporcionais. Eu quero que elas sejam proporcionais. E duas taxas são proporcionais se a razão entre elas, se I1 está para I2, é a mesma razão entre os períodos de tempo a que ela se refere, entre o N1 e o N2. Nesse caso, nós vamos ter I1 é a taxa que eu quero achar. O I2 é 36%. O N1 é o mês. E o N2 é o ano. Mas você sabe que a razão entre o mês e o ano é 1 sobre 12, pois o ano tem 12 meses. Então você pode escrever que 1 está para 36%. Assim como, bem, como o ano tem 12 meses, essa razão entre o mês e o ano é 1 sobre 12, porque o ano tem 12 meses. Aí você tem o seguinte: esse 36% que está do lado esquerdo, ele está dividindo. Ele vai para o outro lado multiplicando. Então você vai ficar com I1 é igual a, bem, 36% vai multiplicar 1, vai ficar 36% sobre 12. Logo, I1 é 36% sobre 12 é igual a 3%. Logo, a taxa 1 é 3% ao mês. Ao mês. Então, eu estou te dizendo que 3% ao mês é proporcional
a 36% ao ano. 36% ao ano é proporcional a 3% ao mês. Então, são taxas proporcionais. A proporção está na mesma razão entre os períodos de tempo. Você pode até pensar o seguinte, olha, no fundo, se você olhar para isso aqui, você diz o seguinte, eu queria a taxa ao mês. A taxa ao ano era 36%. Como eu sei que o ano tem 12 meses, basta dividir 36% por 12. E aí eu tenho a taxa ao mês. Exato. É isso mesmo. Se você quer passar de ano para mês, você divide por 12. Se você quiser passar de ano para semestre, você divide por 2, pois o ano tem 2 semestres. Se você quiser passar de ano para trimestre, você divide por 4, pois o ano tem 4 trimestres. Então a taxa proporcional, você vai multiplicar ou vai dividir. Por exemplo, se você quer a taxa proporcional ao ano e você tem ao mês, você sabe que o ano tem 12 meses, você multiplica por 12. Se você quiser passar de semestre para ano, você sabe que o ano tem 2 semestres, você multiplica por 2. Então as taxas proporcionais são calculadas assim. Você multiplica ou divide, conforme a relação entre as unidades de tempo. Então a proporção está relacionada às unidades de tempo. Essas são taxas proporcionais. Agora vamos falar de taxas equivalentes a juros simples. Taxas equivalentes a juros simples. Duas taxas são ditas equivalentes a juros simples se aplicadas ao mesmo capital e durante o mesmo intervalo de tempo produzem os mesmos juros ou montante. Repetindo, duas taxas são equivalentes quando você aplica ao mesmo capital e durante o mesmo intervalo de tempo e obtém o mesmo montante. Por exemplo, uma explicação disso aqui, ó. Vamos imaginar que você tem aqui nessa linha um período. Você tem aqui de 0 a 1 período. E você vai aplicar neste período um capital C. E vai aplicar uma taxa I. Uma taxa I. Olha, se você vai aplicar o capital C, uma taxa I, o juro que você vai ganhar nesse período vai ser o C vezes I. O juro vai ser a taxa sobre o capital. Esse é o juro que você vai ganhar aqui. Agora, se você dividisse esse período em vários períodos menores, se você dividir em vários períodos menores, vamos imaginar que você dividiu em K períodos menores. Cada período aqui tem tamanho 1 sobre K. 1 sobre K. Você dividiu em K períodos menores. Pontinho, 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 1 sobre K. E cada um desses períodos menores tem uma taxa, que eu vou chamar de IK. Uma taxa IK. Uma taxa IK. Uma taxa IK. Cada período menor tem a taxa IK. Se você for aplicar o mesmo capital durante o mesmo intervalo de tempo, mas agora passando por esses períodos menores, essa aplicação seria a aplicação do mesmo capital, capital C. E em cada período menor, você estaria usando a taxa IK. Como são K períodos, o N seria K. Como o regime é o regime de juros simples, você sabe que juros simples é o capital vezes a taxa vezes o prazo. O capital é C. A taxa é IK. E o N, que é o prazo, é K. Nós acabamos de dizer que duas taxas são ditas equivalentes a juros simples se aplicadas ao mesmo capital. Sim, ao capital C. E durante o mesmo intervalo de tempo. Sim, estou no mesmo intervalo de tempo. Produzem os mesmos juros ou montante. Ora, se elas são equivalentes, elas produzem os mesmos juros. Quer dizer, esse juro aqui, que é C vezes I, vai ser igual a esse juro aqui, que é C vezes IK
vezes K. Como você tem um C multiplicando os dois lados, você fica com I é igual a IK vezes K. Você observa que o I é do período todo e o K é desse período menor. Então, para passar do período menor para um período maior, você multiplica por esse K. Esse K é o número de divisões que você tem. E se por acaso você quiser essa taxa menor, o K está multiplicando e vai para o outro lado dividindo. Então, o IK seria o I dividido por K. No exemplo anterior, eu tinha a taxa ao ano, que era 36% ao ano. E eu queria achar a taxa ao mês, que é a taxa menor, que seria a taxa IK. O período é menor. Então, queria achar a taxa IK, que seria a taxa ao mês. E você sabe que o ano pode ser dividido em 12 meses. Então, esse K seria 12. Como eu quero a taxa IK, eu aplico esta fórmula. O IK, que nesse caso é a taxa ao mês, seria a taxa I dividido por K. A taxa I era 36% e o K era 12. Portanto, a taxa IK seria 3%. A taxa IK é ao mês, 3% ao mês. Portanto, 3% ao mês é equivalente em juros simples a 36% ao ano. Então, 3% ao mês é equivalente a juros simples a 36% ao ano. Ou 36% ao ano é equivalente a juros simples a 3% ao mês. Você observa, mas dá o mesmo valor? Dá o mesmo valor, porque estamos no regime de juros simples. Então, no regime de juros simples, as taxas proporcionais são equivalentes, mas no regime de juros simples. Por isso, temos essa observação. Observe que no regime de capitalização simples, as taxas equivalentes produzem o mesmo conceito que as taxas proporcionais. Então, no regime de capitalização simples, taxas equivalentes dá o mesmo resultado que taxas proporcionais. E você calcula multiplicando ou dividindo, assim como você calcula as taxas proporcionais. Vamos a um exemplo. Qual a taxa semestral simples equivalente à taxa de 10% ao mês? Bem, vamos à solução. Eu quero a taxa equivalente em juros simples. Bem, eu quero a taxa semestral e ele me deu a taxa ao mês. O período maior é o semestre. Então, I é a taxa ao semestre. É a taxa do período maior. O IK vai ser a taxa do período menor, que nesse caso é 10% ao mês. Mês é menor. Um semestre dá para ser dividido em 6 meses, portanto, o K é igual a 6. Como eu quero a taxa I, eu sei que I é igual a IK vezes K. Logo, a taxa I, a taxa do semestre, é igual a IK, que é 10%, vezes 6, que é o K. Logo, a taxa I é igual a 60%. Ao semestre. Ao semestre. Você observa, então, que é uma conta simples. Para passar de mês para semestre, como taxas equivalentes a juros simples, você apenas multiplica por 6, pois você sabe que um semestre possui 6 meses. Vamos aplicar isto numa questão. Exemplo. Qual o juros simples de uma aplicação de R$ 1.000 a uma taxa de 36% ao ano durante um prazo de 6 meses? Vamos à solução.
Vamos aplicar um capital de R$ 1.000. O capital aplicado é um capital de R$ 1.000. Há uma taxa de 36% ao ano. Há uma taxa de 36% ao ano. Pelo prazo de 6 meses. Pelo prazo de 6 meses. Eu quero calcular os juros simples. Observe que os juros simples a gente calcula com a fórmula. Juros simples é o capital vezes a taxa vezes o prazo. Mas cuidado, eu não posso aplicar essa fórmula assim, ó. Pois a taxa, que é o I, e o prazo, eles não estão no mesmo período, na mesma unidade de tempo. A taxa está ao ano e o prazo está em meses. Para aplicar essa fórmula, tem que coincidir o período da taxa com N. Nesse caso, antes de fazer, eu tenho que passar a taxa de ano para meses, como taxa equivalente a juros simples. E para passar de ano para meses, você já viu que a gente divide por 12, pois o ano tem 12 meses. Então, para passar de ano para meses, eu pego 36% ao ano e divido por 12. Isso vai dar 3%. Agora ao mês. Então, 3% ao mês é equivalente, juros simples, a 36% ao ano. Agora nós temos aqui, ó, mês e mês. Podemos ir para a fórmula. O cálculo dos juros simples será: o capital é R$ 1.000 vezes a taxa, que é 3% ao mês, durante 6 meses. Portanto, o juros simples será R$ 1.000 vezes 3% é 3%, vezes 6. Quem fala, corte-me, por favor, esse 100 com 2 zeros. Logo, o valor do juros simples será 10 vezes 3 vezes 6. Logo, o valor do juros simples será R$ 180. Esse é o valor do juros simples. Então, quando você for calcular juros simples ou montante, fique atento. Observe se o período da taxa é o mesmo período do prazo. Você só pode aplicar essa fórmula com essa coincidência. Bem, vamos ficando por aqui. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá.